Tava sentada chorando em um banco no parque da cidade e não conseguia me acalmar. Eu não esperava tal armação por parte das pessoas mais próximas. O que eu devo fazer agora? Hoje descobri que minha mãe sai com meu namorado. Naquele dia, como sempre, fui escoltada da sala de aula com risos. Mais uma vez essa nerd está atrasada para alguma coisa, eles gritavam atrás de mim. Meus colegas não estavam interessados em nada além de festas e celulares caros. Mas o que eu mais queria na minha vida era me tornar uma astrofísica. Todas as noites eu ia ao observatório para escrever meu trabalho científico. E só graças a ele eu posso ir para a universidade. Afinal, não temos dinheiro para pagar. E agora? Agora não tínhamos o suficiente nem para pagar essas aulas adicionais. Estava andando pelo pátio da escola e comecei a pensar horrorizada que em breve não poderia fazer o que eu mais amo. Quando de repente alguém me chamou. Eu me virei e vi um cara desconhecido, aluno novo provavelmente. O que é isso, um telescópio portátil? O cara perguntou. Sim, isso mesmo, só que eu tô atrasada, eu disse. Achei ele meio estranho. No dia seguinte, nos encontramos novamente. Acontece que o nome do recém-chegado era Kai, e ele era da turma um ano mais velha que a minha. Kai me perguntou muito sobre astronomia e telescópios, e eu não sabia o que dizer, afinal, antes todo mundo apenas ria de mim. Sinceramente, isso até me incomodou. Talvez ele seja algum tipo de louco. Mas o Kai disse que só se interessava por astronomia porque seu pai sempre se interessou por isso também. Começamos a nos ver com mais frequência, agora o Kai até me escoltava até o observatório. Mas em uma dessas noites fiquei especialmente triste. Estava indo para a minha última aula. Minha mãe e eu não tivemos tempo de juntar o dinheiro necessário para continuar meus estudos. Mal conseguia conter as lágrimas. O Kai estava falando sobre alguma coisa, mas era difícil ouvi-lo. Ei, o que você está fazendo? De repente ele se virou para mim. Eu queria te dizer uma coisa hoje. Fiquei bem curiosa. Quer ser minha namorada? Kai sorriu timidamente. Eu paralisei. Sim, eu nem conseguia acreditar que um dia teria um namorado. Todos só me chamavam de nerd, mas logo concordei. Embora... Depois pensei se isso iria interferir no meu trabalho científico, que ultimamente já estava indo de mal a pior. Depois da aula, voltei confusa para casa, mas assim que abri a porta, minha mãe correu alegremente para me encontrar. Ela disse que arranjou dinheiro suficiente e que eu poderia continuar meu trabalho. Eu estava no 7º céu. Mas, espere, de onde você tirou tanto dinheiro? Em resposta, minha mãe apenas sorriu enigmaticamente. Ah, isso tá estranho. Mas depois de alguns dias, tudo ficou claro para mim. Agora, minha mãe constantemente saía para algum lugar à noite e voltava com ótimo humor. Ela só se esquivava das minhas perguntas. Sim, ela com certeza encontrou um namorado rico. No começo isso não me agradava, mas depois fiquei feliz pela minha mãe. Ela sempre cuidou de mim sozinha e agora ela pode finalmente relaxar. Além disso, quem quer que fosse esse cara misterioso, eu estava grata a ele pela oportunidade de continuar minha pesquisa. Já na aula seguinte no observatório, eu finalmente consegui calcular a distância até uma estrela recém-descoberta. Eu estava ansiosa para contar isso pro Kai, então imediatamente liguei para ele e o convidei pro café. Mas ele disse que não podia, porque ainda tinha uma reunião importante marcada para hoje. Eu fiquei chateada, mas não demonstrei. Deixa, isso pode esperar até amanhã. Mas eu simplesmente não conseguia ficar parada de tanta ansiedade. Eu tentei isso por tanto tempo, então decidi dar um passeio sozinha para clarear um pouco a minha mente. Eu estava andando pela rua principal e olhando as vitrines das lojas, quando de repente... Não! Isso não pode ser! Eu não estava acreditando no que meus olhos estavam vendo. Na mesa de um dos cafés sentado, estava o Kai conversando com a minha mãe! Uma onda de raiva tomou conta de mim. Então é por isso que a minha mãe estava tão feliz ultimamente? Ela só estava tentando tascar o meu namorado? Fiquei louca, corri pro café e ataquei o Kai. Como você pôde? Você tinha uma reunião muito importante, né? Minha mãe e o Kai apenas se entreolharam confusos. Ei, por que você está em silêncio? Eu te peguei em flagrante. As lágrimas, eu me virei e corri o mais rápido que pude, para longe desses traidores. Corri para o parque da cidade e me sentei em um banco. Parecia que tudo isso era um pesadelo.
Eu queria me esconder num canto mais escuro e nunca mais sair dele. Mas peraí, se a minha mãe realmente está namorando o Kai, então de onde ela tirou tanto dinheiro? Eu não estava entendendo nada. De repente vi alguém correndo em minha direção. Era o Kai e a minha mãe. O Kai, sem fôlego, começou a falar sobre como eu não estava entendendo que ele realmente é o filho de um milionário que está explorando a colonização de Marte. O Kai realmente queria me ajudar com a pesquisa, mas tinha medo de oferecer dinheiro pessoalmente. Ele sabia que eu era orgulhosa demais para concordar com isso. Além disso, o Kai não queria que o dinheiro afetasse de alguma forma nosso relacionamento. Por isso, ele decidiu negociar com a minha mãe e transferiu o dinheiro para a pesquisa por meio dela. Meu queixo caiu de surpresa, mas depois tudo ficou ainda mais interessante. Foi aí que minha mãe começou a falar. Acontece que algumas semanas atrás, o Kai a convidou para sua casa para discutir todos os detalhes. E lá minha mãe conheceu o tal pai milionário. E rapidamente, entre eles surgiu uma simpatia mútua. Então eu tava certa. Minha mãe tá saindo com um cara rico. Mas não era o Kai, e sim o pai dele. E hoje ela e o Kai se encontraram no café para discutir a melhor forma de me contar sobre toda essa situação. Afinal, o pai do Kai recentemente decidiu patrocinar todas as minhas pesquisas. Eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Olhei confusa para minha mãe e depois pro Kai. Como eu pude ser tão boba? O Kai não pensou em me trair. Ele veio até mim, gentilmente colocou o braço em volta dos meus ombros e sussurrou: "Agora com certeza tudo vai dar certo pra você." Eu sentei no banco do parque da cidade aos prantos e não conseguia me acalmar. Hoje descobri que minha mãe estava namorando meu namorado pra me fazer a garota mais feliz da terra. Eu estava de pé no altar ao lado do meu pai. Sua noiva estava prestes a sair. Eu perguntei quem ela era. Uma velha cinza, suponho? Durante os 6 meses inteiros de seu relacionamento, morei no dormitório da faculdade e nunca cheguei a conhecer ela. Eu esperava me dar bem com ela. Então a música começou a tocar. A noiva entrou no salão. Eu vi a felicidade nos olhos do meu pai. Depois do divórcio com a minha mãe, raramente eu vi ele assim. Mas quando ela tirou o véu do rosto, senti como se fosse um choque elétrico. Sally? Ah, não. Essa maníaca estava apaixonada por mim no colégio. Me perseguiu e ameaçou todas as meninas que estavam interessadas em mim. Ela até mesmo encharcou uma delas com um verde malaquita. Depois da formatura, fiquei muito feliz por não ver ela nunca mais. E agora ela era minha madrasta. A voz do padre me trouxe de volta à realidade. Vocês agora são marido e mulher. Minha garganta estava seca. Eu congelei em choque. A cerimônia acabou e meu pai me perguntou ansiosamente se eu estava bem. Mas eu não podia contar a verdade para ele, não agora. Ele estava tão feliz. Então eu disse, muito confuso, que só estava cansado. Então ele sorriu e me levou para conhecer Sally, que me deu um sorriso muito falso. Eu mal conseguia me conter para não contar tudo para ele. Eles foram imediatamente distraídos por outros hóspedes, e eu entrei no estábulo. A única coisa que poderia me acalmar era meu cavalo favorito, Leslie. Foi me dado no meu aniversário de 18 anos, quando ainda éramos uma família feliz. Minha mãe perdeu os sentimentos por meu pai e decidiu deixar o rancho e começar a viajar. Papai aceitou a decisão dela, embora amasse de verdade. Meus pais se separaram. Eu não entendi o desejo da minha mãe de viajar, porque ela não gostava do nosso rancho. Aquela tinha uma vida perfeita e pacífica, sem qualquer mudança. Fui distraído dos meus pensamentos por um barulho atrás de mim. Me virei e vi Sally parada no meio do estábulo. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela jogou os braços em volta do meu pescoço e começou a me abraçar. Estamos finalmente juntos, é por isso que eu me casei com seu pai, ela disse. Eu imediatamente empurrei ela. Eu não vou deixar você fazer isso com meu pai. Então vou contar pra ele toda a verdade. Mas Sally apenas sorriu de uma forma bem assustadora. Seu pai tá apaixonado por mim que nem vai acreditar em uma palavra do que você disser. Ela disse de uma maneira tão predatória e cruel que fez meus cabelos ficarem em pé. Quem sabia do que ela seria capaz? E justamente meu pai entrou no estábulo. Sally imediatamente sorriu docemente e sussurrou algo no ouvido dele. Então ela me deu uma piscadela furtiva e puxou ele para seus convidados. Ridícula. Eu senti uma onda de calor. Eu definitivamente não precisava dessas mudanças. Meus pensamentos estavam girando. Eu não conseguia me concentrar. Então decidi esperar um pouco e ver como Sally se comportaria em seguida. Assim começou a nossa nova vida de família feliz. Sally se comportava como esposa anfitriã perfeita. Ela preparava o café da manhã, flertava com o marido, mas sempre que meu pai estava distraído, ela me incomodava com seus beijos. Ela costumava me escrever notas e cartinhas de amor como fazia na escola. Eu estava com raiva, mas não sabia o que fazer. Meu pai claramente amava ela, mas eu ainda não tinha um plano. Continuei a resistir e a pensar, até que uma noite acordei com ela rastejando para debaixo das cobertas. Mal conseguindo me conter, empurrei Sally para fora do quarto e tranquei a porta pela primeira vez. Eu pude ver seu sorriso malicioso. Essa indecente finalmente me irritou. E isso, eu não aguentava mais as travessuras de Sally, eu precisava de um plano agora.
No dia seguinte, soube que meu pai precisava entregar um dos garanhões aos novos donos. Essa foi uma chance de escapar da maníaca Sally e pensar com calma sobre como tirá-la do nosso rancho e de nossas vidas. Eu disse a papai que cavalgaria o garanhão sozinho. Mas Sally disse que nunca tinha estado naquela parte do condado e queria vir comigo. Eu estava em pânico. Ela não. Eu imediatamente deixei escapar. Você acabou de se casar, é melhor evitar romântico. O rosto de Sally imediatamente se torceu e meu pai disse que eu tinha razão. Ele trabalhava muito, mal via a própria esposa. Yes! Mas então papai suspirou profundamente e continuou que parecia que o rancho estava tomando muito tempo, que ele poderia passar com a esposa. Talvez devêssemos pensar em vendê-lo? Meu coração afundou com o que eu ouvi. Não! O rancho era minha casa, meu lar. Se ele já havia tomado minha vida ao inferno, e agora ele iria tomar o meu lar de mim, mal conseguindo conter minha irritação, fui entregar o garanhão. Pelo menos eu ficaria longe dessa maníaca. Quando cheguei, fui recebido por um cliente. Ela imediatamente estendeu a mão para se apresentar, que eu até congelei, olhando para o rubor em suas bochechas e os profundos olhos azuis. Deus, como ela era linda! Seu nome era Dina. Ela era um jockey profissional e esquestre. Uau, tão pequena, mas tão forte. Ela se dava bem com os cavalos. Imediatamente comecei a perguntar a ela sobre esportes equestres e começamos a conversar. Contei a ela sobre o meu cavalo, Leslie, e o rancho da família. E Dina falou com olhos brilhantes sobre suas conquistas nos esportes equestres. Eu era tão de boa com ela. Quando olhei em seus olhos, meu coração afundou. Isso nunca tinha acontecido comigo antes. Tive que ficar alguns dias para que o garanhão se acostumasse ao novo ambiente e ao dono. É por isso que Dina e eu estávamos sempre por perto. Ocasionalmente, meu telefone vibrou no bolso por causa das mensagens de texto de Sally. Diabos, ela estava estragando tudo. Meu humor estava saltando para frente e para trás, mas tentei não mostrar para Dina. Caminhamos, tomamos sorvete, conversamos sem parar e finalmente senti que estava apaixonado. Dina parecia sentir o mesmo. Graças a Dina, esses dias foram mágicos. Mas era hora de voltar para casa e eu ainda não tinha descoberto como me livrar da Sally. Na última noite, antes de partir, nós sentamos juntos sobre uma árvore e conversamos sobre cavalos. Mas então aquela maníaca Sally começou a me ligar. Eu acordei e voltei a pensar visivelmente, fiquei triste. Então Dina não aguentou. Ela disse que entendeu e sentiu que algo estava passando errado comigo, sabe? Eu não queria envolvê-la nessa história, mas ela disse que se tivéssemos sentimentos e estivéssemos juntos, deveríamos resolver os problemas juntos. Foi tão doce da parte dela. E o apoio dela me deu confiança. Reuni meus pensamentos e contei tudo a ela. Dina pensou por um momento e de repente deixou escapar. Tive uma ideia. Ela fingiria ser minha noiva. Então Sally perceberia que não poderia fazer mais nada, não seria capaz de se segurar e por mais tempo mostraria ao meu pai sua essência feia. Isso é brilhante, Dina. Voltamos juntos para o rancho. Decidi checar meu cavalo, Leslie, primeiro. Eu sentia tanto a falta da Leslie. Di e eu fomos para o estábulo e eu fui para a tenda. Meu coração deu um pulo. O cavalo respirava com dificuldade e eu estremeci. Algo estava errado com ele. Talvez ele estivesse doente. Não perdi tempo examinando Leslie. Seu estômago estava inchado. Então Dina exclamou que claramente não havia água no bebedouro. Eu cheirei e ela cheirava algo químico. Se ela envenenou meu cavalo? Ela estava completamente fora de si. Felizmente, parecia que Leslie não bebeu muito. Eu queria tirar satisfação com Sally, mas Jim me lembrou que tínhamos que seguir o plano. E ela estava certa. Demos a Leslie um gole de água limpa e saímos do estábulo. Pegando a mão de Dina, entrei resolutamente na casa. Meu pai e Sally nos olharam maravilhados. Eu suspirei. Conheçam minha nova noiva, Dina. Sally ficou pálida, mas seu pai estava feliz. Ele imediatamente começou a falar com Di e Sally fora de si. Ela lentamente veio até mim, cerrou os punhos. Eu esperava que ela começasse a gritar e se mostrasse de verdade, mas ela apenas sussurrou para mim baixinho, imperceptivelmente, que a noiva deveria desaparecer, ou o que aconteceu com Leslie aconteceria com ela. Meu estômago gelou. Então meu pai veio até nós e alegremente sugeriu que tomássemos café da manhã juntos. Sally ficou imediatamente quietinha. Durante o resto do dia, ela se comportou como uma boa menina, e ela foi muito educada com Di. Dina sussurrou para mim que não era assim que ela imaginava a maníaca, mas eu balancei minha cabeça. Sally era uma boa atriz e uma mestre da manipulação. No dia seguinte, meu pai sugeriu que a família fosse dar um passeio a cavalo. Todos concordamos alegremente e Sally sorriu maliciosamente e piscou para mim. Eu tava preocupado. E se ela tentasse machucar Leslie novamente? Corri imediatamente até ele. Mas o cavalo tava bem, ufa. Enquanto íamos, Dina sugeriu de brincadeira que fizéssemos uma corrida. Ela ganhou velocidade, subiu nos estribos, então meu coração parou. A toda velocidade de cair do cavalo. Eu corri até ela, minhas mãos tremiam de medo. Deus. Bem, papai imediatamente correu para examiná-la. Afastei-me em estado de choque e parei ao lado do cavalo de Dina. Foi minha culpa arrastar Di para isso. Então meus olhos pousaram no estribo. Foi cortado. Eu me virei e vi o sorriso malicioso de Sally. Então eu explodi e berrei que ela quase matou Dina.
Sally imediatamente começou a chorar. Papai gritou algo áspero e rude pra mim e levou a soluçante Sally pra casa. Fiquei furioso, mas então Dee se levantou e veio até mim. Eu joguei meus braços em volta dela. Como você tá? Dee sorriu. Ela tinha alguns hematomas, mas, enfim. Sally cruzou a linha. Precisávamos agir com urgência. De repente, Dee perguntou se Sally tinha algum segredo. Segredos? Isso mesmo. Papai deu a ela um escritório particular. Frequentemente, ela se sentava lá e se trancava com a chave que ela usava no pescoço. Mas ela não era uma escritora ou artista. Ela não tinha nenhum emprego. Então, o que ela estava fazendo lá? Isso foi uma pista. Precisávamos dar uma olhada. Dee assinou com a cabeça. É aí que precisávamos começar a procurar. Fomos para casa. Papai já havia levado Sally para o quarto e estávamos claramente zangados comigo. Ele estava prestes a dizer algo quando o telefone tocou. Papai deu um pulo e, dizendo que havia prometido ajudar um vizinho, saiu correndo. Dee e eu trocamos olhares. Foi a nossa chance. Mas primeiro precisávamos pegar a chave. Fui direto para Sally. Ela lançou um olhar confuso e, inocentemente, me desculpei por gritar com ela e sugeri que caminhássemos. Mas Sally bufou em descrença. Mas que inferno, então eu suspirei. A Dee não é um erro. Tudo que eu preciso é você. Sally ficou em silêncio, ela realmente não acreditou nisso. Minha pele arrepiou. Mas então ela jogou os braços em volta do meu pescoço, comemorando. Juntos saímos e caminhamos até o celeiro. Naquele momento eu congelei e estendi a mão como se fosse beijá-la. Mas em vez de beijá-la, arranquei a chave e imediatamente corri Sally para o dentro do celeiro e tranquei a porta. Peguei você. Dee e eu corremos para o escritório, mas assim que começamos a procurar, ouvi uma comoção do lado de fora. Pai? Fui até a janela e vi papai deixar Sally sair do celeiro. Ela gritou que eu coloquei a mão nela. Ah, inferno! Disse a Dina para continuar procurando e desci as escadas. Só então meu pai entrou em casa e gritou que eu estava completamente louco. Eu criei coragem para deixar escapar. Você que é cego. Sally está se aproveitando de você. Papai ficou furioso com essas palavras. Ele estava prestes a me bater quando Dina apareceu na escada e gritou para que passássemos, e ela disse que tinha provas. Ela pescou a caixa atrás dela e tirou o diário rosa de Sally. Eu li suas anotações em voz alta. Como ela ficou obcecada por mim todos aqueles anos desde o colégio, como ela me perseguia e como depois do colégio ela bolou um plano para atrair e se casar com meu pai, para que ela poderia então envenená-lo e ficar comigo para sempre. Até eu fiquei chocado com o que eu ouvi. Claro, eu mesmo disse que Sally era uma maníaca, mas não tanto. Então Sally, rugindo, tentou tirar o diário de Dee. Mas em um acesso de histéria, ela empurrou escada abaixo. Não! Papai subiu correndo as escadas e em um último momento pegou Dina. Oh, meu Deus. Ele disse severamente que estava chamando a polícia. Quando os policiais prenderam Sally, meu pai se desculpou por não confiar em mim. Mas depois de tal traição, ele não sabia como viver mais. De repente, a campainha tocou. Papai abriu a porta e congelou. Era a mamãe. Ela admitiu com dor na voz que pensou muito sobre o que aconteceu e sentiu muito a falta do meu pai, mas estava com medo de voltar. Depois da minha ligação, ela veio imediatamente. Eu sorri, não foi à toa que liguei para a mamãe ontem. Papai colocou os braços em volta dela e eles choraram juntos. Peguei a mão de Dee e abraçamos meus pais também. Eu estava feliz, éramos uma família e estávamos juntos novamente. Meus pais ficaram no rancho e Dee e eu começamos a planejar uma viagem ao redor do mundo. Acontece que as mudanças não são tão terríveis quando uma pessoa amada está por perto. Você gostou do vídeo? Inscreva-se, curta e apoie o canal. Obrigado.